TV Câmara, Campinas. Gestão de pessoas e a Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida aqui, que é a Priscila, que faz a apresentação dessa palestra, que sempre, brilhantemente, aí a equipe de vocês traz esses temas que a gente precisa refletir, precisa trabalhar para evoluir, crescer aqui a Câmara Municipal. Pessoal, vou deixar o que é importante acontecer. Por favor, Patrícia, fique à vontade para discorrer sobre a palestra, depois daremos as continuidades no evento. Estamos à disposição. O que pudermos colaborar, conte conosco. Muito obrigado mesmo, viu? Muito obrigada. Eu agradeço desde já a minha participação nesse evento. Tenho certeza que vai ser uma troca muito importante de experiências. Espero passar um pouquinho da nossa experiência aqui enquanto Tribunal de Justiça de São Paulo a vocês, né, em casos exemplificativos e práticos. E a gente está sempre, constantemente aprendendo, né? Eu acho que essa parceria com vocês vai trazer muitos frutos, né? Tanto no combate e enfrentamento ao assédio moral, sexual e à discriminação, quanto a outras parcerias também que podemos fazer com diversos outros temas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao diretor-geral da Casa, o Ronan Vieira, que está me dando essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje nessa manhã, ao diretor-geral adjunto, senhor Hugo Stefano, muito obrigada também, e representando a presidência da Câmara, né, o subsecretário de Relações Institucionais, senhor Lincoln dos Santos, e as meninas que estiveram aqui, eu falo carinhosamente, chamo carinhosamente de meninas, porque estiveram aqui conosco nas dependências da DAPS, aqui no Tribunal de Justiça, no Fórum João Mendes, trocando experiências, a Priscila Maria, a Bruna Falsi e a Ana Carolina, que são tão simpáticas e atenciosas, né? Para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje. Espero poder passar um pouquinho da nossa experiência aqui do Tribunal de Justiça nessa matéria tão importante que é o enfrentamento e combate ao assédio moral, sexual e também agora na nossa pauta a discriminação. A princípio eu vou contar um pouquinho da nossa história, né? Como surgiu a Diretoria de Apoio aos Servidores da APS, e também as situações que nos chegam justamente por conta de uma das nossas pastas, que é a prevenção e combate ao assédio moral e sexual. A DAPS, anteriormente, ela era chamada de CETRA, né? O CETRA era um centro de treinamento que foi criado em 2012 pelo então presidente da Casa, Dr. Ivan Sartori. O CETRA, na verdade, ele surgiu como um embrião hoje da DAPS, né? Da Diretoria de Apoio aos Servidores. E ele tinha, ou temos ainda como função precípua, a comunicação direta entre os servidores da nossa instituição e a alta administração, que é a presidência do Tribunal de Justiça. Posteriormente, o CETRA foi mudada a nomenclatura, foi passado a ser chamado de CAPS, que era uma coordenadoria de apoio aos servidores, aí então na gestão do então presidente Dr. José Renato Nalini, isso nos idos de 2014, e hoje nós temos aí, fomos elevados à condição de diretoria de apoio aos servidores nessa gestão do então presidente hoje da Casa, Dr. Ricardo Maíra Naff, que eu também cumprimento com muita honra. É muito importante, desde já, nós estabelecermos uma grande parceria com a alta administração da Casa. Por quê? Sem um fortalecimento da seção que cuida dessa situação de assédio moral e sexual, a gente não consegue levar adiante as ações que nós organizamos constantemente, né? Então, eu já agradeço também ao nosso presidente. Dentre as várias atribuições da nossa Diretoria de Apoio aos Servidores, nós temos como foco, um dos nossos principais focos, justamente o combate e o enfrentamento ao assédio moral, sexual e à discriminação.
E como surgiu esse olhar tão importante para os nossos funcionários? Hoje nós temos por volta de 40 mil servidores públicos na instituição Tribunal de Justiça, né? Esses 40 mil servidores são servidores de cartórios, de secretarias, de administrações, e também, além desses servidores, nós temos os funcionários terceirizados e os comissionados, que também trabalham juntamente com os desembargadores nos gabinetes, né? Foi instituída uma política de valorização desses funcionários e, por meio da nossa coordenadoria e hoje diretoria, nós apresentamos diversas ações para que esses servidores se sintam acolhidos, né? Muitas das vezes nós começamos aí essa política com lives, porque o que é importante hoje também é capacitar os nossos gestores a entender melhor os servidores que compõem a cada setor e ter esse olhar mais humano, né? Porque não adianta também nós só prezarmos a produtividade sem atentar para o indivíduo, né? Cada funcionário tem que ser visto como um indivíduo em potencial. Então, nós começamos a apresentar esses programas, hoje lives por conta da pandemia, mas anteriormente nós fazíamos apresentações, exposições presenciais aqui no Fórum João Mendes, no 16º andar, e começamos a capacitar os nossos servidores e os nossos gestores e prestar mais atenção nesse tipo de comportamento que leva ao assédio moral e muitas vezes ao adoecimento dos nossos servidores. Temos hoje um canal na intranet chamado Canal Direto com o Presidente. Esse canal, na verdade, ele foi criado lá nos idos de 2012. Para quê? Muitas das vezes o funcionário ele está sofrendo pressões ou alguns questionamentos, ele não sabe para onde enviar e, às vezes, aquele gestor direto, ele não tem tanta intimidade para levar as suas frustrações, as suas preocupações, as suas mágoas. Então, por meio desse canal direto com o presidente, que é um botão que é disponibilizado na nossa intranet da Corte, o funcionário ele pode clicar ali naquele botão e aí apresentar as suas dúvidas, os seus elogios, os seus questionamentos, e esse questionamento ele é levado diretamente para a presidência do nosso tribunal. Então, por exemplo, em situações em que o funcionário é lotado numa comarca, muitas das vezes distante daqui da capital, porque a realidade das comarcas do interior é bem diferente, né, da comarca aqui da capital, ele não se sentia representado e nem acolhido. Então, por meio desse canal direto com o presidente, muitos dos questionamentos são resolvidos, né? Nós temos uma parceria grande com todas as secretarias do tribunal. Então, por meio deste canal direto, as questões elas são levadas a cada secretaria, as secretarias resolvem ou, enfim, dão a resposta necessária para aquele funcionário e o presidente fica a par de situações que, num primeiro momento, não ficaria, né? Às vezes, questões de reformas estruturais de prédios e questões também a respeito de assédio moral. Como esses questionamentos nos chegavam com muita frequência, a matéria acerca do assédio moral nos chegavam com muita frequência, aí percebemos a necessidade de se criar outros meios e de se tratar o assédio, ou pelo menos as reclamações que envolviam o assédio de uma forma geral, num nicho diferente de questionamentos de outras áreas. Portanto, a partir desse momento, deste olhar diferenciado, nós também criamos um outro botão na intranet chamado Denúncia Assédio. O que é esse botão Denúncia Assédio? Esse botão, a partir do momento em que se clica,
é levado a um questionário, a um formulário, melhor dizendo, no Forms, em que o funcionário pode relatar ali o que ele está passando ou o que ele entende estar sofrendo no ambiente de trabalho. Num primeiro momento, a nossa equipe aqui, ela faz um atendimento presencial, quando é possível, né? Quando o funcionário ele mora nas proximidades ou trabalha aqui na capital, nós sempre preferimos fazer esse atendimento presencial, porque a gente consegue entender melhor a demanda desse funcionário e consegue orientar da melhor forma possível esse funcionário. Ou, depois da pandemia, né, quando a pandemia ela se instalou em 2020, nós começamos também a fazer esses atendimentos pelo Teams, né, pelo nosso sistema aqui, pela nossa plataforma. Muitas das vezes o funcionário ele mora em comarca distante ou não é possível vir presencialmente, então nós fazemos esse atendimento via Teams. Eu deixo muito claro que esses atendimentos eles são completamente sigilosos. Isso é muito importante, porque o funcionário ele tem muito receio, né, de procurar apoio dentro da instituição, né? Uma diretoria de apoio. E a gente deixa muito claro que a diretoria de apoio, como o próprio nome diz, nós procuramos atender o funcionário da melhor forma possível e jamais com o intuito penalizatório, né? Pelo contrário, a gente tenta aqui acolher, nosso intuito é acolher. Faltava no Tribunal de Justiça um lugar de escuta, né? E eu acredito que os funcionários, eles sentiam falta de um lugar de fala. Então, hoje, nós temos aqui cada vez mais se consolidando esse canal. Então, a gente deixa muito claro, apesar do medo do funcionário nos procurar, porque a gente ainda sente esse receio, né, do funcionário procurar a própria instituição para, às vezes, relatar algo que passa dentro do ambiente de trabalho. É muito importante, nós aqui tentamos, né, temos aqui de formação psicólogas, jornalistas, minha formação é direito, tentamos acolher da melhor forma possível o funcionário e temos uma parceria muito grande com o psicossocial da instituição, né? Nossa instituição tem um setor psicossocial que também tem um olhar muito importante para essas questões de assédio e a parte de saúde também, que fica vinculada, na verdade, à Secretaria de Gestão de Pessoas. Então, é um trabalho, na verdade, a gente brinca que é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que precisa ter a união de todas as secretarias da instituição e é um trabalho de grande importância e relevância, porque um funcionário que se sinta assediado, ele pode apresentar, se ele continua nesse mesmo ambiente por muito tempo ou por um período relativamente grande de tempo, problemas de saúde, né? E esses problemas de saúde podem afetar toda a instituição, né? Porque se o funcionário tem um problema de saúde advindo de um assédio moral ou muito pior sexual, ele necessariamente tem que se afastar. Então, esse afastamento ele vai trazer uma licença saúde, esse funcionário ele vai, de fato, ficar adoentado, perde o funcionário, porque a saúde, claro, é sempre em primeiro lugar, que a gente pensa na saúde do ser humano como um todo, perde a unidade em que esse funcionário foi afastado, por conta também de força de trabalho, e a instituição, de um modo geral, que também tem prejuízos tanto de produtividade quanto financeiro. Então, é algo que é muito maior, se nós formos pensar, do que simplesmente pensar numa única situação. Envolve um todo, né? E por isso que eu digo que tanto o Tribunal de Justiça, e tenho certeza que vocês têm esse olhar, quanto a Câmara Municipal, está atenta aí a essas situações e a gente tenta coibir da melhor forma possível. Eu vou dizer mais ou menos o nosso andamento enquanto
reclamação de assediados na nossa diretoria, para depois passar para um conceito mais específico de dos assédios, né? No caso do funcionário vir nos procurar aqui e relatar um problema de assédio moral, qual é a nossa primeira providência, né? É acolher esse funcionário da melhor forma, mostrar a esse funcionário que ele não corre maiores riscos em vir trazer a problemática para a instituição. A diretoria de apoio, na verdade, como o próprio nome diz, ela é um apoio, não é um órgão censório, né? Nós temos órgão censório no tribunal, que é a Corregedoria Geral de Justiça, que é a Comissão Processante Permanente, e então esses órgãos eles têm realmente um cunho fiscalizatório. Aqui, na verdade, nós temos um cunho de acolhimento, de escuta, de fato. O funcionário que nos procura, ele não é obrigado a nada, né? Nós damos aí algumas orientações e sugestões para tentar resolver a problemática. Muitas das vezes, o ambiente de trabalho ele já está tão conflituoso, o conflito já está instalado, que não há mais possibilidade daquele funcionário se manter naquela unidade. Então, nós temos aqui também uma parceria com a Secretaria de Gestão de Pessoas, que é a secretaria responsável pelas transferências dos funcionários dentro da corte. Então, muitas das vezes, nós orientamos o funcionário com relação a possíveis providências a respeito do combate a esse assédio e também temos um trabalho em conjunto com a Secretaria de Gestão de Pessoas para, muitas das vezes, também orientar e desejar fazer com que esse funcionário mude de posto de trabalho, né? O assediador ou pretenso assediador, às vezes nem sabe que está cometendo um assédio, né? Às vezes o assediador ele tem uma maneira truculenta, né, de falar ou de impor ali, achando que, na verdade, está no uso das suas atribuições. Então, o que é muito importante, juntamente com as nossas lives, com as nossas orientações, com essa palavra de escuta e esse acolhimento, são cursos de capacitação para esses gestores. A gente sempre bate nessa tecla que é muito importante os gestores serem capacitados para ocupar o lugar que eles ocupam dentro da instituição, né? Então, esse curso de capacitação, ou esses cursos de capacitação são de extrema importância para que os gestores possam melhor conduzir os trabalhos dentro da sua unidade, né? E tentar aí coibir essas práticas de assédio moral. Quando o funcionário nos procura e nós normalmente damos algumas possibilidades de providência, primeiramente numa conversa, né? Porque às vezes o funcionário tem tanto receio que nem minimamente pedir uma reunião com o seu gestor ou com o seu colega de trabalho para tentar resolver aquela situação, ele consegue. Muitas das vezes ele fica ali imóvel, engessado por medo. Então, nós tentamos, junto com o psicossocial, fazer um trabalho para que esse funcionário possa levar a sua demanda junto ao gestor. E, na maioria dos casos, vou dizer que em 60% dos casos, essa conversa ela é proveitosa, ela é vista aí como uma solução desse conflito. Então, tudo começa como uma conversa. Então, é muito importante que esse funcionário se sinta apto a minimamente tentar uma conversa com o seu gestor. Se essa conversa não for possível, se esse funcionário, por exemplo, já tentou essa conversa, uma reunião com o seu gestor, ou entende que esse momento já passou, e de fato ele deseja formalizar uma reclamação de assédio, qual é o caminho que a gente indica? Nós temos aqui um e-mail, além deste botão denúncia, nós temos também um e-mail da DAPS, né, no qual esse funcionário pode apresentar a denúncia, formalizar essa denúncia, essa reclamação,
e ele expõe ali os fatos e todas as ações que ele entende como assediadoras, e também indique o pretenso assediador. Essa reclamação ela é formalizada, anteriormente era feito uma pasta física, né? Hoje é feito, toda essa dinâmica é uma dinâmica digital, e essa reclamação ela é levada ao conhecimento e análise dos nossos desembargadores responsáveis pela DAPS. Hoje nós temos 4 desembargadores responsáveis pela DAPS, o doutor Irineu Jorge Fava, que é o desembargador, desculpa, que está à frente desse trabalho e também é integrante da Comissão de Assédio Moral, que eu vou chegar lá ainda, o desembargador Matias Coutro, o desembargador Marco Antônio de Lorenzi e o desembargador Bandeira Lins. Mas o desembargador responsável hoje, integrante da Comissão de Assédio Moral, é o desembargador Irineu Jorge Fava. Nesse primeiro momento, o desembargador, ele normalmente leva ao conhecimento do juiz, magistrado e corregedor da unidade em que essa demanda, esse conflito está instaurado, essa reclamação. É claro que anteriormente a essa determinação, nós conversamos com o funcionário e pedimos autorização do funcionário para que essa demanda seja levada ao juiz corregedor da unidade em que ele trabalha. Claro que, se a demanda ou a reclamação for contra o próprio magistrado, nós encaminhamos, logo que imediatamente que a demanda chega aqui à ADAPS, a Corregedoria Geral de Justiça, porque a Corregedoria Geral de Justiça ela é o órgão responsável por apreciar e julgar demandas dessa natureza, principalmente demandas que envolvam magistrados. Agora, quando se tratar de funcionários, então, nós temos o andamento na própria DAPS. A DAPS, na verdade, ela é uma diretoria ligada a um conteúdo conciliatório num primeiro momento. Às vezes, esse funcionário ou pretenso assediador é o coordenador da unidade. Nós temos aqui feito algumas pesquisas e, infelizmente, os pretensos assediadores, os mais comuns, são os coordenadores das unidades. E esses coordenadores, eles acabam, muitas das vezes, por blindar o magistrado acerca de situações que ocorrem na unidade. Então, outro dia mesmo, nós fomos dar o nosso parecer a respeito das demandas que nos chegam, e também é importante ressaltar, no nosso caso, enquanto Tribunal de Justiça, que o magistrado que acaba tomando posse num concurso, ele, às vezes, ligado ao trabalho em si, se distancia dos seus funcionários dentro do cartório, né? Eles, muitas das vezes, acabam se entretendo com o trabalho, que é muito, claro, e não se aproximam dos funcionários e escutam, o que é normal, o seu funcionário de confiança, que é o gestor da unidade e o coordenador daquela unidade. Então, muitas das vezes é muito comum que as situações de assédio moral ou de pretenso assédio moral ou conflitos dentro da unidade de trabalho não chegam ao conhecimento desse magistrado corregedor da unidade. E e o magistrado corregedor da unidade toma conhecimento dessa situação por meio da DAPS, né? Às vezes é mais fácil chegar à diretoria do que ao próprio juiz corregedor, porque muitas vezes o coordenador, estou usando o coordenador aqui como exemplo, tá? Existem diversos outros cargos ou até assédio moral praticado por iguais, né? Por pares, por próprios funcionários que têm, às vezes, o mesmo cargo, né? Então, quando o juiz corregedor da unidade toma conhecimento dessa reclamação, dessa denúncia, ele muitas vezes faz uma cariação
ou instaura um procedimento preliminar para verificar aquela situação, conversa com o pretenso assediador, e uma mera conversa do próprio juiz corregedor da unidade, às vezes, é suficiente para que a dinâmica mude, para que o coordenador ou o pretenso assediador tome outras providências e atitudes que não demandem mais a continuidade daquela situação. Só que, às vezes, infelizmente, a conciliação ela não é possível, né? Quando a conciliação não é possível, nas duas situações, ou quando há a apaziguação da situação, ou quando o ambiente de trabalho continua conflituoso, nós esperamos aí um retorno do juiz corregedor da unidade ou do gestor que envolve aquele conflito. Posteriormente a essas informações, né, que são colhidas do juiz corregedor no caso específico, seta a competência da DAPS para a continuidade dessa demanda, e aí, então, quando se tratar de secretaria, a demanda ela é encaminhada para a comissão processante permanente, que é a comissão responsável por tratar dessas demandas, ou a Corregedoria Geral de Justiça, quando se tratar de cartórios ou magistrados, né? Nós percebemos aqui também que as denúncias onde o polo passivo, onde se figura como pretenso assediador juízes ou desembargadores, são menos comuns, né? Nós entendemos ainda que são menos comuns justamente por medo de retaliação, né? O funcionário ali, o servidor, ele já se sente tão discriminado, tão acuado, que ele não tem, às vezes, a coragem de tomar nenhum tipo de atitude ali, porque ele pode se sentir ainda mais prejudicado. Então, é por isso que é muito importante os setores da casa, no caso a Câmara Municipal, no caso do Tribunal de Justiça, andarem juntos, terem esse olhar atento de que o fortalecimento do setor que coíbe essas práticas é muito importante, né? Nós temos hoje o doutor Anaf como presidente do tribunal, com um olhar muito atento a isso, e percebemos aí um aumento do número de reclamações, né? Juntamente com a capacitação dos gestores, juntamente com lives explicativas e a necessidade de se falar muito a respeito do combate e o enfrentamento ao assédio, vem políticas institucionais da alta administração para coibir justamente a prática dessas situações, né? O CNJ, recentemente, ele determinou a criação de comissões em todos os tribunais de justiça de enfrentamento ao assédio moral, sexual e à discriminação. Eu brinco que o Tribunal de Justiça ele é precursor e vanguardista aí na matéria, porque nós estamos aí à frente dessa causa desde 2012. E o CNJ, em 2020, né, por conta da Resolução 351, determinou a criação de comissões para tratar da matéria em questão. Ainda que nós já tenhamos essa diretoria de apoio aos servidores, que é ligada diretamente à presidência, nós já vínhamos com comissões de fato e não de direito, se reunindo sazonalmente, a cada bimestre, para tratar dessa temática e organizar ações que possam coibir essas práticas. Nós já vínhamos nos reunindo mais ou menos desde 2017, e o ano passado nós tivemos publicado no Diário de Justiça as nossas duas comissões que tratam sobre assédio, né? A comissão de primeiro grau do Tribunal de Justiça e também a comissão de segundo grau. É importante que essas comissões elas tenham como integrantes representantes de todas as classes de servidores. Anteriormente, nós não tínhamos
representantes, por exemplo, de funcionários terceirizados, né? Então, muitas das vezes, os funcionários terceirizados, que trabalham como agentes de segurança, agentes fiscalizatórios, o pessoal que trabalha na Copa, os garçons, pessoal que trata também diretamente com os desembargadores, não tinham representatividade. Hoje nós temos, dentro das comissões, um representante de cada classe, inclusive representante de funcionários aposentados, funcionários inativos, funcionários que estão em entidades de classe do Tribunal de Justiça, até para oxigenar essas comissões e levar adiante como braço nosso aqui da DAPES, até para as regiões administrativas mais longínquas aqui da capital. Porque num quadro hoje de 40 mil servidores, e contando os terceirizados, estagiários, magistrados, desembargadores, nós chegamos próximos aí de um número de 50 mil servidores. E em regiões administrativas do Estado, tanto da capital quanto do interior. Então, é claro que nós sentimos certas dificuldades em conseguir com que denúncias de assédio de comarcas mais distantes nos cheguem, né? Então, esses representantes de classe, esses funcionários muitas vezes aposentados, inclusive os terceirizados, que trabalham e têm a sua unidade de trabalho nas comarcas do interior, fazem com que essas denúncias, essas reclamações cheguem aqui para a gente na DAPES, né? O nosso sonho aqui é que o nosso setor aumente e que a gente tenha aí um representante em cada comarca do interior. Mas, enquanto isso não é possível, a gente conta com a colaboração de todos os funcionários, servidores e também da alta administração. Então, temos aí 2 comissões de assédio moral formalizadas desde o ano passado e que já existiam desde 2017, se reunindo periodicamente no combate ao assédio. Eu gostaria também de deixar claro que é muito importante que, juntamente com essas ações de combate, sejam feitas e encaminhadas aos funcionários, de uma forma geral, pesquisas, né? Pesquisas que garantam ao funcionário o sigilo no questionário, pesquisa que garanta ao funcionário que ele possa ali realmente dizer se sofreu assédio moral e de quem ele sofre ou sofreu, para que esse número ele seja verificado mais próximo da realidade e seja realmente organizadas ações para que essas situações não mais ocorram ou ocorram com menos frequência. A ideia é essa, né? Muito mais do que penalizar, a gente entende que a prevenção ao combate ao assédio é muito mais eficaz do que a penalização. Mas só para finalizar a parte com relação à reclamação de assédio, quando ela não é resolvida no âmbito conciliatório aqui da DAPES, então esse procedimento, essa reclamação é encaminhada tanto à Corregedoria Geral da Justiça quanto à Comissão Processante Permanente. Na Corregedoria Geral da Justiça, aí sim, essa reclamação a partir da reclamação é feito um processo com garantia de contraditório, ampla defesa, instrução probatória e a penalização com a devida sentença ali de mérito, né? Da mesma maneira, na Comissão Processante Permanente. O silêncio, muitas das vezes, nessas pesquisas, ou a falta de reclamações, muitas vezes não significa que o assédio moral não ocorra, que o assédio sexual em menor escala não ocorra, né? E que a discriminação não ocorra. Às vezes, pelo contrário, o medo de retaliação é tão grande que a denúncia ela não é feita. Por isso que é importante essas pesquisas serem feitas quinzenalmente ou semestralmente, da forma em que
a seção ou a diretoria que é responsável pela matéria cuidar do tema, né? O que eu gostaria de deixar claro aqui é que o aumento do número de reclamações ele tem sido constante a partir da divulgação do nosso trabalho, né? O nosso trabalho ele é divulgado muitas vezes pelo nosso setor de imprensa. Nós temos aqui um setor de comunicação social que divulga as nossas lives e também divulga o nosso trabalho, claro que respeitado o sigilo de quem faz a reclamação. Agora, em maio, nós tivemos a primeira semana de combate ao assédio moral, sexual e discriminação. Essa semana ela foi também determinada pelo Conselho Nacional de Justiça e foi feita aqui, organizada pela DAPS para os funcionários do tribunal, mas também essas lives elas foram abertas ao público em geral, inclusive eu acho que eu já encaminhei aí o link dessas nossas lives para a Câmara Municipal. Quem tiver interesse é só clicar ou me procurar, né? Ou procurar aqui também a DAPS. Então, essa semana ela foi institucionalizada, né, pelo CNJ e agora é pauta do nosso calendário anual de ações que objetivam aí a coibição e enfrentamento ao assédio. Em linhas gerais, essa é a nossa diretoria. A gente tenta atender da melhor maneira, tentar acolher o funcionário da melhor forma, porque a gente sabe que se o funcionário chega a nos procurar é porque a situação realmente está extrapolando qualquer limite de razoabilidade. Muitas vezes o funcionário ele já está doente quando ele nos procura, infelizmente, e as doenças psicológicas e emocionais elas são complicadas porque é uma doença silenciosa. Muitas vezes a doença ela não é aparente, então o funcionário está doente emocionalmente e é importante ter um setor também do psicossocial, ou no caso de vocês, ter um psicólogo aí ligado à área que enfrenta o combate ao assédio, para que não existam aí nenhum tipo de situação que fique pior do que já está, né? Então, a ideia é essa. A conciliação ainda é o melhor caminho, né? Uma conversa com o gestor ainda é o melhor caminho. O que a gente tem aqui para passar e o que a gente gostaria de deixar claro que o gestor da unidade ele precisa se aproximar do funcionário. Às vezes o funcionário ele não rende como deveria em determinada atribuição, então o gestor ele tem que ter esse olhar atento para dizer ou para perceber que o funcionário numa determinada atribuição não rende, mas em outra atribuição rende muito e rende muito bem, né? Então, as pessoas não são iguais, elas têm que ser tratadas como indivíduos diferentes, né? Então, muitas vezes a gente tem aquela ideia de que o funcionário ele deve render tanto bem, tanto quanto aquele outro funcionário, mas às vezes mudando o funcionário de atribuição, ele rende muito, né? A gente tem funcionários tão criativos, tem funcionários que às vezes rendem mais na parte mais burocrática, enfim. Esse olhar diferente, ele precisa existir dentro da instituição. E o gestor, ele também tem que ter a parte humana muito aflorada, né? Claro que muitas das vezes o trabalho acaba engolindo o gestor, mas a parte do funcionário, a parte humana, também faz parte das atribuições desse gestor, né? Então, o gestor precisa se capacitar. Nós aqui fazemos lives de capacitação de gestores e eu brinco que todo mundo precisa assistir indistintamente, né? Todo mundo aprende diariamente com o seu funcionário, é uma troca. O funcionário nos ensina, nós ensinamos os funcionários, eu aprendo com os nossos líderes, os nossos chefes, é sempre uma troca, né? É um erro ou um equívoco o gestor pensar assim, eu não vou assistir essa palestra, ou eu não vou participar desse curso, porque eu já sei tudo, porque eu vou deixar aqui de fazer a minha atribuição, a minha meta diária.
e eu brinco que muitas vezes aquele que mais precisa assistir não assiste, né? Então, a divulgação do trabalho, a divulgação das ações também é de grande importância para o sucesso aí das ações de combate e enfrentamento ao assédio. Eu acabo me empolgando um pouco aí nessa matéria, porque eu gosto da matéria, no sentido da gente fazer a diferença enquanto diretoria, né? Então, é muito gratificante aqui para a gente quando uma situação ela é resolvida em âmbito conciliatório, quando conseguimos aí melhorar de alguma maneira o ambiente de trabalho dentro daquela unidade, quer seja ela cartorária, quer seja uma secretaria, quando uma live ou uma palestra faz a diferença para uma pessoa, né? Então, a gente conversa aqui no sentido que se a gente fizer a diferença para um único funcionário, para que esse funcionário renda, para que esse funcionário se sinta bem, para que a gente traga harmonia dentro do ambiente de trabalho, já está valendo, né? Já é válido todas essas ações que são feitas. Então, é importante a disponibilidade dentro da instituição, quer seja ela a Câmara, quer seja a empresa privada. É importante que o funcionário saiba que ele possa vir a se socorrer de outras pessoas de iguais, que ele possa se sentir ouvido, que ele tenha uma orientação e que ele se sinta acolhido. Então, a ideia aqui da diretoria é essa, é trazer um acolhimento a esse funcionário e também levar a divulgação da diretoria e mostrar que todas as secretarias, indistintamente, têm igual responsabilidade no enfrentamento e coibição do assédio moral, sexual e discriminação também. Tá? Essa, na verdade, é o nosso trabalho. Eu convido quem tiver interesse em nos visitar, em marcar tanto uma reunião online, quanto vir aqui conhecer as nossas instalações, também participar das nossas lives, das nossas ações e do andamento das nossas reclamações, tá bom? Eu me estendi um pouquinho, porque eu me empolgo, agora eu vou falar em termos mais teóricos o que é o assédio moral, o sexual e agora também a discriminação, que é uma pauta de tanta importância quanto os demais assédios. Pode passar. O assédio sexual, ele consiste, né, em constranger colegas por meio de cantadas e insinuações, né, constantes ou não, com o objetivo de obter vantagens ou favorecimento sexual, né? O agente, ele utiliza a sua posição hierárquica superior ou sua influência para obter o que deseja. Essa atitude, ela pode ser clara ou sutil, falada ou apenas insinuada, escritas ou em gestos, vir de forma de coação ou de chantagem, causando claro constrangimento à vítima e violação à sua liberdade sexual. Alguns exemplos, né, de situações que denotam aí prática de assédio sexual. Conversas, às vezes o gestor começa com conversas sobre sexo, narração de piadas, uso de expressões. Então, não necessariamente há a necessidade de toque daquele gestor ou daquele agente, né, para que o assédio sexual ele seja verificado, né? Muitas das vezes o pretenso assediador ele faz convites ao seu colega de trabalho ou ao seu funcionário. E agora, recentemente, a exibição de material pornográfico causando intimidação e constrangimento também foi enquadrado na categoria pelo Tribunal Superior do Trabalho. Então, a exibição de materiais pornográficos também configuram assédio sexual. O assédio sexual, na verdade, ele é crime, ele já é definido na legislação, no artigo 16 do Código Penal,
como constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Já existe uma pena prevista, que é a detenção de 1 a 2 anos. Em termos práticos, para a gente aqui do Tribunal de Justiça, a reclamação de assédio sexual ela é menos comum do que do assédio moral. Por quê? É claro que a pessoa muitas das vezes se sente envergonhada, não tem coragem de denunciar e fica às vezes até na dúvida, paira a dúvida, será que o que aconteceu de fato configura assédio sexual? Será que eu devo me expor? Porque, na verdade, para aquela pessoa que se sentiu assediada sexualmente, volta a ter uma exposição, o fato dela ter que relatar para um órgão, ou até mesmo para nós aqui da diretoria, o que aconteceu naquele ambiente de trabalho. Então, o que nós aqui normalmente divulgamos e pregamos é que é importante a denúncia, é importante muitas das vezes a lavratura de um boletim de ocorrência quando o assédio sexual ele é configurado e, às vezes, a fala dessa pessoa que se sentiu assediada é importante até para se verificar o contexto, contextualizar o ato e a gente consegue orientar da melhor forma possível. Recentemente, essa semana, inclusive, nós tivemos aí uma reclamação de uma situação em que o coordenador da unidade, ele acabava tocando nos funcionários de uma maneira um tanto quanto errada, né? Tocava no ombro, na barriga, na perna, muito despretensiosamente, mas sim, essa prática configura assédio sexual, né? Então, até a própria pessoa que se sente assediada não tem certeza se aquele ato ali, que às vezes é meio velado, aquela fala que tem uma certa malícia, será que configurou assédio sexual? Será que não? Então, é importante ter um lugar de escuta, um lugar que a pessoa possa ali dizer o que aconteceu na unidade para que ela seja melhor orientada, tá? Então, o assédio sexual, na verdade, já é aí proibido pelo próprio Código Penal, não é obrigatório, nada disso é obrigatório, as situações em que o funcionário passa, ele não necessariamente precisa relatar, mas é importante que o faça. Por isso, é importante os setores competentes, os setores que cuidam da matéria, trazer ao funcionário uma certa tranquilidade e garantir o sigilo, ok? Já o assédio moral, ele significa a exposição de alguém no ambiente de trabalho a situações humilhantes e constrangedoras, de forma repetitiva e prolongada, né? São atos que ofendem a dignidade ou a integridade psíquica dessa pessoa. Em alguns casos, são pequenas agressões que, se tomadas isoladamente, podem até não ser consideradas graves, mas quando praticadas de maneira sistemática, tornam-se destrutivas. Eu vou dar alguns exemplos que a gente tem aqui recebido de práticas de assédio moral, né? Muitas das vezes, o funcionário ele é colocado pelo seu gestor isolado dos demais funcionários. O gestor, pelo menos de uma maneira, a princípio, desmotivadamente, muda esse funcionário de lugar na sala em que ele convive, proíbe esse funcionário de manter uma conversa amigável com os demais funcionários, xinga esse funcionário, humilha o funcionário em reuniões abertas, grita com o funcionário na frente de terceiros, às vezes, por exemplo, hoje menos, né? Porque os nossos processos, quase todos eles são digitais, mas antigamente vinham muitos advogados no balcão, estagiários, partes até, e o funcionário ali, no afã de uma melhor prestação jurisdicional, às vezes dava informações em que o gestor muitas das vezes não concordava. E o seu gestor ali da mesa começava a dizer,
a falar impropérios para esse funcionário alto na frente dos demais, e isso é a forma muito, infelizmente, comum de prática de assédio moral. Às vezes o assédio moral ele não é tão claro, né? O gestor, muitas das vezes, ele acaba por impor metas impossíveis para aquele funcionário, né? Trabalhar ali no seu dia a dia, ou ao contrário, ele acaba retirando todas as atribuições daquele funcionário. Então, se o funcionário acaba se sentindo desmotivado, se sente inútil dentro do seu ambiente de trabalho, e o gestor, às vezes, acaba passando ou atribuindo até a outros funcionários ou até estagiários aquelas atribuições que anteriormente eram de responsabilidade desse funcionário. Então, são formas muito comuns de assédio moral dentro da nossa instituição. Menos comuns ainda é o gestor determinar que o funcionário acabe ficando ou permanecendo no seu ambiente de trabalho muito posteriormente ao seu horário, né? Normalmente aqui nós cumprimos uma jornada diária de 8 horas, nós já tivemos aí conhecimento de gestores que determinam que o funcionário finalize a sua meta e acabem ficando aqui, permanecendo, hoje não mais, porque existem determinações da própria Previdência, mas permanecendo, às vezes, em gabinete ou em unidades até de madrugada. Nós tivemos conhecimento de funcionários que permaneceram até 1h da manhã no seu ambiente de trabalho até finalizar a atribuição que lhe foi imposta. Se esse funcionário não tivesse tido, entre aspas, a coragem e não tivesse um lugar de fala, essa situação estaria aí, infelizmente, permanecendo até hoje, né? Por isso que eu digo que é de extrema importância o funcionário se sentir acolhido e respeitado no seu ambiente de trabalho, e o seu pretenso assediador, quer seja ele um igual, quer seja um superior, ou até mesmo um funcionário que seja de uma hierarquia inferior, porque assédio moral também, de uma maneira descendente e ascendente, existe, né? Ele possa ter aí um canal de escuta. As formas mais comuns de assédio moral, agora estou deixando aqui no PowerPoint, é o vertical descendente, né? Que é justamente do seu superior para o seu funcionário. Existe também uma forma vertical ascendente, do servidor para o superior. Nós já recebemos aqui notícias de um coordenador da unidade que não foi aceito pelos seus funcionários, ou seja, houve uma modificação de hierarquia, modificação do seu superior, e ele foi nomeado, mas ele não foi aceito pelo grupo, né? Então, o grupo de servidores se uniu e não aceitavam esse superior como chefe. Então, também é uma maneira de prática de assédio moral. O assédio moral horizontal, né? Ele é na mesma hierarquia, então são práticas por colegas de trabalho que ocupam o mesmo lugar na escala da unidade de trabalho, né? As agressões elas podem começar em tom de brincadeira e se transformar em assédio moral. Às vezes, apelidos, chamar a pessoa de uma maneira depreciativa, né? Isso se torna um assédio moral se praticado constantemente. E o assédio moral misto, que não depende de nível hierárquico do assediador ou assediado, né? Muitas vezes os colegas, por medo de perder o cargo, se tornam alvo de ataques, isolam a vítima, que foi aquilo que eu disse. O isolamento também é uma prática de assédio moral, em uma rede de silêncio e de tolerância. Essas são as práticas mais comuns de assédio moral. Os exemplos que eu já dei para vocês, né? Criticar o trabalho de forma injusta, desconsiderar ou ironizar, ignorar a presença do assediado, né? Parece que o assediado não está naquele ambiente de trabalho, evitar a comunicação direta e não atribuir atividades, deixando os funcionários sem tarefa.
E também manter aquela vigilância constante e excessiva desmotivadamente, né? É claro que temos ônus e bônus, atribuições como gestores, mas tudo dentro de um bom senso, né? O bom senso, eu acho que é o fator primordial aí na prática aí do trabalho e na boa convivência. O que não se configura em tese, tá? O assédio moral é em tese, porque nós precisamos verificar caso a caso. Exigências profissionais dentro de uma certa razoabilidade não configura assédio. Aumento do volume de trabalho da mesma forma, dentro de um razoável, não imposição de metas excessivas, como eu disse aqui. Por exemplo, manter o funcionário até 1h da manhã ou condicionar o funcionário usufruto de férias, com uma meta impossível de trabalho, né? E usos de mecanismos tecnológicos. Aqui nós temos a plataforma Teams, nós temos o SAGE, então nós temos aqui formas de técnicas de controle, mas claro que tem tudo dentro de um limite, certo? Para ser considerado assédio, um profissional ou grupo deve sofrer tratamento objetivo de diminuí-lo ou desmerecendo frente à equipe. Um assédio, na verdade, que é agora também praticado e que não está aqui nos meus slides, é o assédio chamado assédio institucional, tá? Quando, na verdade, a casa ou a instituição ele não dá mecanismos suficientes ou razoáveis para aquele funcionário poder trabalhar de uma maneira digna, de uma maneira que ele consiga aí, atingir as suas metas de trabalho, né? Não fornecer o mínimo de equipamento possível para que aquele funcionário possa desenvolver as suas atividades de uma maneira satisfatória. Também ele é chamado de assédio institucional. Como prevenir, eu acho que a gente já falou no começo da nossa exposição, né? É importante se falar sobre assédio, é importante institucionalizar uma cultura de coibição e a prevenção ela é muito mais eficaz do que a penalização. A penalização ela é importante, mas a prevenção ela é muito mais importante do que uma penalização, né? Os gestores precisam ter essa visão de que é importante a proximidade com os seus funcionários, é importante participar de cursos de capacitação e é importante promover um ambiente harmonioso dentro da unidade em que ele é o responsável, tá? Eu dei um apanhado geral para que essa nossa conversa se tornasse a mais leve possível. Eu espero ter contribuído de alguma maneira. A DAPS ela está de portas abertas para que a gente possa estabelecer aí uma parceria. É uma grande honra para mim poder falar um pouco do nosso trabalho. Eu agradeço mais uma vez a todos os envolvidos e me coloco à disposição para o que for necessário. Muito obrigada. Importante também, nós temos o nosso e-mail, daps@tjsp.jus.br. Estamos localizados aqui fisicamente no Fórum João Mendes, no 13º andar, na sala 1310. Tá? Qualquer dúvida com relação a formulários, com relação aos nossos atendimentos e parcerias, nós estamos à disposição. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia. Agradeço demais aí a sua fala, a sua exposição, né? Todas as experiências que você compartilhou com a gente. Acho que é sempre um aumento de repertório, né? Quando a gente pode ouvir, assim, um órgão tão grande, né? Como o tribunal, esse caminho todo, esse fluxo todo que você traz para a gente, né? Faz a gente pensar o quanto trabalho temos pela frente, mas também o quanto é possível, né? Se vocês aí, em um universo de 50 mil, né, servidor, entre todo o universo, é possível a gente, então, fazer, né, ou pelo menos dar o nosso melhor para conseguir também estabelecer aqui na casa um fluxo de acolhimento, de escuta e de atenção, né, aos nossos servidores. Bom, eu te agradeço muito, né?
Agora na verdade, eu vou chamar a Bruna aqui. A Bruna é a nossa psicóloga, né? Todo mundo já sabe. A Patrícia também a conheceu na visita que a gente fez. E a Bruna ela vai contar um pouquinho para a gente, ela vai falar em linhas gerais o que é a FREIA, né? A Frente de Inibição ao Assédio aqui na Câmara. Eu faço parte, mas eu vou deixar ela apresentar o restante da equipe. Bom, gente, vou falar então um pouquinho para vocês sobre a FREIA, que é a Frente de Inibição ao Assédio aqui na Câmara. Ela foi criada pelo ato da mesa 22 de 2022, em dezembro, então, do ano passado. Hoje ela é composta por mim, que sou psicóloga aqui da casa, a Priscila, assistente social, a Carol, que é técnica legislativa e coordenadora da Coordenadoria de Desempenho e Desenvolvimento, da qual eu também faço parte, o Tiago, também da CDD e psicólogo, e a Neuza, que é assessora jurídica da Diretoria de Gestão de Pessoas. Só que as raízes da FREIA, elas são bem anteriores a isso, elas partem aí de um desejo nosso de regulamentar e sistematizar um enfrentamento a um tema que é tão caro para todos os servidores da casa, né, que podem vir a passar por alguma situação tão importante, tão doída quanto o assédio. As diretrizes da FREIA, elas ainda estão em construção. A gente está estudando profundamente o tema. A gente fez a visita técnica lá no TJ, que foi maravilhosa. A Patrícia recebeu a gente super bem. Trouxe conhecimentos assim que a gente nem imaginava, né? A gente ainda está engatinhando, mas estava engatinhando aí no tema, e a Patrícia abriu os nossos olhos aí para tanta coisa bacana. Então foi muito rico para a gente. E a gente solicitou também outras visitas técnicas em outros órgãos. A gente está aguardando a liberação aí da casa, o agendamento dessas visitas técnicas aí pela Elecamp. Então a gente vai visitar outros locais, a gente continua estudando o tema para conseguir construir aí as nossas diretrizes, nosso fluxo de trabalho. Mas a gente não podia esperar que tudo estivesse pronto para a gente poder apresentar o programa para todo mundo. Então, a gente pretende, sim, fazer um evento de lançamento da FREIA, apresentando tudo, trazendo palestras como essa maravilhosa que a Saúde trouxe para a gente, que a CSQV trouxe. Então, a gente pretende, sim, inaugurar oficialmente a FREIA, mas a gente não ia, logicamente, esperar tudo estar pronto para a gente começar o nosso trabalho. Então, a FREIA já está trabalhando, a gente já está recebendo, acolhendo as pessoas, recebendo as denúncias, nosso e-mail oficial, ele já está em atividade. Logicamente que a gente já estava disponível, né, antes da FREIA existir. A gente da CDD, a CSQV já estava disponível para receber e acolher os servidores. A FREIA vem justamente para sistematizar isso, né? E é importante destacar que a FREIA, ela não é um órgão punitivo, né? A gente visa trabalhar como uma ferramenta de educação, né? De mostrar como funciona, de acolher as pessoas que precisam desse acolhimento, e a gente quer trabalhar principalmente na prevenção, como a Patrícia trouxe para a gente, é o mais importante. Então, é o nosso foco, é o que a gente pretende trabalhar de forma mais sistemática. A casa tem os seus ritos regulares, aí, disciplinares, que são PAD e sindicância. Então, o caráter disciplinar, obviamente, continua cabendo a eles. Nossa intenção é agir antes disso, para evitar que se tenha que chegar nesse ponto, né? E para que, se tiver que chegar, a gente poder orientar as pessoas a como fazer isso. Então, a gente acredita aí que a FREIA, ela é um importante passo para casa, para a gente lidar e trazer um ambiente o mais saudável possível para todos os servidores. Então, é isso. Olha, eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Essa manhã já foi muito proveitosa, e vindo aí ao encontro do que a Bruna disse, se nós esperássemos
ter todas as nossas ações prontas, até hoje nós não teríamos aí a DAPS. Então, o que é importante é esse início, né? Esse start que já foi dado por vocês. Eu tenho certeza que vocês vão colher frutos. E só para finalizar, nós acabamos desenvolvendo uma cartilha, né? Uma cartilha a respeito de prevenção e combate ao assédio moral, sexual e discriminação. Discriminação eu acabei nem me alongando, porque eu me alonguei muito na minha fala, que também é uma temática de tanta relevância e que também estará disponibilizada aí para vocês, se for interessante. E parabéns pelo trabalho e pela Freia. Estamos aí juntos nessa parceria. Obrigada. Obrigada, Bru. Agradeço a sua fala. Obrigada por explicar aí quem somos, né? Quem somos enquanto Freia. Só reforçando isso que a Bruna falou, né? Nós já estamos sempre à disposição. Então, por mais que ainda não tenhamos feito, né, um evento, digamos, de abertura ou oficial da Freia, a Freia ela já existe, ela já está atendendo. E quem, enfim, né, sentir necessidade de nos procurar, pode nos procurar a mim, Bruna, Tiago, Neuza, Carol, somos todos Freia, tanto oficialmente, por e-mail, ou, né, aquela ligadinha básica, pedir um horário, um tempo, e estamos à disposição. Eu gostaria de saber se alguém deseja fazer alguma pergunta antes da gente encerrar o evento. Se alguém que estiver online quiser fazer, eu só vou pedir para pedir a abertura do áudio ali no chat, que daí o Gleison libera. Se não houver ninguém, não sei se alguém presencialmente gostaria de fazer alguma pergunta. Se ninguém, né, daí pedir a fala, passa a bola para a Patrícia, se ela quiser falar mais alguma coisa. Mas, desde já, também, já agradecer demais, mais uma vez, né, sua presença, o tempo que você doou, o material que você deixou para a gente e a experiência, né, que você trouxe aí nessa 1 hora e pouco aí que você ficou com a gente, foi muito enriquecedor, Patrícia. Eu que agradeço. Muito obrigada, Priscila, Bruna. Muito obrigada a todos aqui que me ouviu, todos os gestores, né, as demais autoridades. Eu me coloco à disposição. Se quiserem conhecer aqui a DAPS, informalmente, como eu já havia dito, a cartilha também vai ficar disponibilizada a vocês, os manuais, né, as nossas semanas de lives. E me coloco à disposição. Eu acho que é um aprendizado muito gratificante para mim estar à frente desse setor. Eu trabalhei muitos anos aí em gabinete na parte jurídica, né? 17 anos, hoje eu estou há 11, melhor dizendo, desde a criação do CETRA, CAPES e DAPS. Eu sou muito feliz de estar à frente desse trabalho, que é um trabalho desafiador, é um trabalho aí que demanda muitas ações, a gente está sempre correndo atrás, né? E eu acho que essa troca de informações entre a Câmara, o Tribunal e os demais tribunais é muito rico, né? Faz com que a gente aprenda ainda mais. Muito obrigada a todos, espero ter contribuído um pouquinho e me coloco à disposição. Obrigada, Patrícia. Deixa eu só confirmar se alguém pediu. Então, ninguém fez perguntas. A gente encerra, então, nosso evento. Agradecer mais uma vez a presença dos gestores, né, da diretoria geral. E é isso. Obrigada mais uma vez. E se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento e quiser direcionar para a Patrícia, né, ela se colocou à disposição, então pode enviar no e-mail ou diretamente no e-mail que ela deixou, ou perguntar para a SESQV, a gente passa também para vocês o e-mail dela ou repassa a pergunta. Obrigada, Patrícia, mais uma vez. Ótimo dia aí. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Obrigada, pessoal, que esteve acompanhando a gente online. TV Câmara, Campinas.